após a Segunda Guerra, ela se manteve e se transformou numa ordem econômica hegemônica. Isso aí é verdade. Agora, quanto ao globalismo, tá, Vilela e todo mundo que está aqui nos assistindo, é algo que, primeiro, que tem que ser dito, assim, né, para não caber nenhum tipo de outra interpretação. É uma teoria da conspiração, tá? Tem mais de 100 anos, tá? O globalismo, ele nasce a partir da teoria da conspiração dos protocolos dos sábios de Sião, tá? Isso aí vai ser desenvolvido ainda no final do século XIX, isso aí vai passar ali, na época, na Rússia, czarista, é uma, vamos dizer assim, uma adaptação, um plágio, de um texto do Maurice Joly, que é um texto de 1864, então alguns anos antes disso, tá? E intitulado, inclusive, Os Diálogos do Inferno, entre Maquiavel e Montesquieu, tá? Daí que sai essa ideia dos protocolos, dos sábios de Sião. Mas, assim, que esse livro, que inclusive inspirou essa teoria, que é uma teoria da conspiração, ele é um livro de humor, né, que criticava, né, o imperador Napoleão III, tá? E basicamente o que diz isso? Que há um grupo de famílias que controlam o mundo, que se reuniam em Praga para decidir o destino do mundo, etc. Mas qual é o ponto importante para que todo mundo que está aqui assistindo a gente saiba, tá? Essa ideia que nasce a partir dessa ideia dos protocolos do Sábio de Sião, que depois vai ser incorporada pelo perennialismo, que é uma filosofia que vai ser trazida para o Brasil pelo Olavo de Carvalho, enfim. Isso parte daquela ideia, né, de um processo antissemita, que é a ideia do judeu internacional, né, que controlaria o mundo e tal. Quem reproduz muito isso, né, é o Alex Jones, dos Estados Unidos, né, que é um cara bem caricato e tal, mas que compartilha um pouco disso, né, falam muito dessa coisa de ideologia woke e Ben tudo mais, Shapiro. mas que na prática, né, é o quê? É antissemitismo, essa ideia de judeu internacional que controla o mundo, que quer Rapidinho, construir Humberto, você tá me chamando de antissemita, cara? Só para saber. Não, eu Não, não, cara, não, eu tô não, contando a história do não, mas globalismo. eu não senti isso Não, daí mas é também, que não. Pode segurar você tá tua onda aí, dizendo. segura tua onda aí que eu tô falando, É. tá? É Tá para tranquilão. sempre que Depois ele você pode fala o que você quiser falar, Vilela? falar, você questiona, tá de boa, tá? Ele não Então, é na um debate, verdade, então. assim, Não é um debate, é uma palestra. Cada um tem o seu tempo de palestrar, é Pera, isso? pera, não, cara, pera. é que não, eu tô falando, cara, você pode deixar eu falar? É difícil Eu tô você falando ouvir? com você, eu sou seu Eu sei que debatedor, você não sou não seu quer aluno, ouvir, caralho. Monark, mas assim, as pessoas talvez queiram ouvir, então Mas relaxa, eu calma, ouvi Mas, um monte de coisa, calma. eu tô fazendo uma ma- interjeição sobre o que você tá falando, para você explicar. Não, Só tu isso, fez e eu cara. respondi, beleza, tá, Então, eu não tô te você acha que chamando de antissemita, eu tô dizendo que quem surgiu. fala sobre essa ideia globalismo de é antissemita? globalismo é Ah. uma teoria da conspiração que tem uma Mas não origem é teoria da conspiração, antissemita, cara. De onde você tirou tá? que é teoria da Não, conspiração? Isso é realidade, pô. mas É o espera aí, mundo. Monark. O Só mundo não deixa. tá globalizado? Mas só uma coisa, Humberto, você vai fechar isso e depois eu passo pro Monark colocar as considerações dele. Porque inclusive eu acho que ele vai falar do Bilderberg, de outros grupos, né, que se reúnem de tempos em tempos e tal, porque eu acho que ele tem essa visão. Então vamos lá, Humberto. Não, assim, agora eu já perdi meu fio da meada, porque era isso que eu tinha medo de acontecer, o Monarca ficar Você tava interrompendo, mas falando, tava falando basicamente como isso. É a nasceu e aí. origem, É, tá? Só para concluir, Vilela, só tá. um segundo. O que eu tentei explicar aqui é a origem, tá, da teoria da conspiração do globalismo, tá? Que tem essa relação com o De judeu famílias internacional, e que é famílias que sabidamente dominam. um mito antissemita, tá? O meu ponto é esse, tá? Porque se existe globalismo, né, o monarca vai ter que dizer de onde que ele está tirando isso, enfim, talvez ele possa dizer agora quais são as fontes dele para ele dizer isso para a gente. Vamos lá, Análise, Monark. cara. Quais são os sinais? Quais Porra, são os sinais de globalismo que você vê só o fato da Apple produzir os iPhones na China, com os materiais da Índia, você tá entendendo? A gente tem toda uma estrutura de mercado que só seria possível se houvesse uma coordenação super avançada entre os países. Como que você vai produzir um produto que você precisa de que o navio chegue na hora certa, do lugar certo, com a quantidade certa de material, e tudo entre, tudo funcione, e você faça isso da forma mais barata. A única forma de você fazer isso é ter uma integração dos sistemas econômicos, que é o nome do globalismo, entendeu? Tipo, se você falar que é uma teoria da conspiração, porque tem um livro, blá, 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 isso aí é lero-lero, cara, no final das contas, porque a gente vive no mundo, o mundo real, e o mundo real tem um mercado globalizado, você não pode negar isso, isso é fato,
né? É fato, pô, não tem como negar. E aí, esse mundo globalizado só é possível porque tem uma estrutura política que também é globalizada, certo? Então, essa estrutura política é o que a gente chama de globalismo. Agora, tem judeus nessa estrutura política? Tem, mas tem chineses, entendeu? Tem brasileiro, tem italiano, tem francês, entendeu? E tem judeu também, entendeu? Porque judeu tem dinheiro pra caralho, normalmente, né? Eles gostam de se gabar, inclusive, disso. Então, porra, e não tem problema nenhum de ter judeu rico, tá ligado? O mundo, é isso que eu tô falando. A questão não é qual etnia tem poder aonde, né? A questão é que existe um sistema político centralizado de controle, uma governança mundial, entendeu? E todos os países cooperam com essa governança mundial. Um fato que a gente pode mostrar é o acordo da Antártica, cara, que todos os países respeitam, entendeu? Se há uma regra, se há coisas que todos os países têm que respeitar, então há uma certa união política, entendeu? Então não é teoria da conspiração, cara. É só o mundo real. Posso falar? Pode. Que bom. Então, olha Eu só. sou sucinto. Bom, é lógico, né, gente, que há uma integração global, né? O nome disso é capitalismo, inclusive, né? Os países, né, produzem, vendem a lógica do capital, enfim, a lógica da propriedade privada e tal. Para além da questão de ser simplesmente comércio, que o Monark está falando, né? Por que os países, por exemplo, eles podem optar por transferir, os países desenvolvidos podem optar por transferir suas plantas produtivas, por exemplo, para a China, né? Bom, na verdade, eles estavam se apropriando da infraestrutura de produção, da logística, salários, né? Comparativamente com quem ganha em dólar ou em euro, são muito mais atrativos, até porque a China mantém a sua moeda desvalorizada, então é simplesmente uma questão de mercado mesmo, né? Você vai produzir onde é mais barato para produzir, você mantém as patentes nas sedes das empresas, transferências de royalties e tudo mais. Existem acordos de comércio entre os países até para que esses comércios fluam, né, melhor e garantam, né, os interesses dos países economicamente dominantes. Então, assim, claro, existe um comércio global, existem acordos globais, mas isso não tem nada a ver, né, com uma governança global de um grupo fechado. Fica quieto, Monarca, eu tô falando, presta atenção, cara, deixa as pessoas prestar atenção. Ô, Vilela, dá um jeito disso aqui, cara, eu tô falando, o cara começa a vai chamar a mamãe. Aí, relaxa. Para. É que você tem uma dificuldade, Monarca, eu sei, mas isso faz parte do que eu quero demonstrar aqui, né? Essa degeneração que vocês estão assistindo, na verdade, é o produto da pessoa ideologizada. O Monarca começou o nosso papo aqui, por isso eu fiz a minha primeira pergunta, mostrando para a gente onde que ele se politizou, onde que ele aprendeu. Ele aprendeu na internet, né? Ele aprendeu nas redes sociais, ele aprendeu nesses fóruns, né? Então, isso também tem a ver com a questão da ideologia. O que é a ideologia? A ideologia não é só um conjunto de crenças que norteia a nossa prática e aquilo que a gente faz. A ideologia é, na verdade, para além disso, uma questão que ofusca a realidade a fim de manter a ordem, né, que existe. Tá? Um bom texto, aproveitar que eu estou em casa, né, essa parte é boa. No fato de eu estar em casa, eu estou com a minha biblioteca, eu vou aqui sugerir algumas leituras. Esse aqui, por exemplo, é muito bom para falar disso que eu estou falando. Ele é O Poder da Ideologia, do Mesaros, tá? Que explica melhor isso que eu estou dizendo. Então, na verdade, o que o Monark descreve como globalismo é o capitalismo, né? É tão só isso, o capitalismo. E aproveitar que a palavra está comigo, eu vou jogar uma pergunta para o Monark aqui, né? Eu vi nas outras entrevistas e esses debates que o Monark vem fazendo agora, ele falando sempre numa questão de existirem famílias, né? Que existem famílias que controlam o mundo, assim, não sei se exatamente muito bem como. Eu queria perguntar para o Monark, assim, quais famílias são essas, né? Que elementos ele pode dizer, que evidências ele pode trazer para a gente que elas se reúnem e governam o mundo, e o que elas têm em comum, né? O que essas famílias que há séculos, talvez até mais, estão no poder, o que essas famílias têm em comum? O que faz dessas famílias terem poder político? Quem sabe o Monark pode explicar para a gente aí quem são essas famílias, né? O porquê que elas mandam no mundo. É simples, entendeu? A gente nasceu num mundo antigo, certo? A gente está em 2025, né?
E eu tenho 34 anos, não sei quanto você deve ter, uns 40, Humberto, não sei. Tenho a sua idade também, então a gente nasceu no mundo que já estava pronto, né? Muita história aconteceu, né? E o ser humano, ele se reproduz em famílias normalmente, né? As Sim. pessoas formam famílias, essas famílias têm filhos, os filhos formam famílias, e há uma, tipo, e as famílias bem-sucedidas dentro da história do tempo, elas foram acumulando Por poder. quê? Por quê? Porque elas Por descobriram quê? conhecimentos que outras pessoas que não tinham famílias estruturadas do mesmo nível que elas não conseguiram descobrir. Elas desenvolveram infraestrutura no mundo que se perpetua por várias gerações, então elas Que vão tipo de passando. infraestrutura, Monark, que é que elas construíam, assim, que dava poder para elas? São vários tipos de infraestrutura, né? Tipo Normalmente terras, as famílias começam como fábricas. máfias, né? Elas dominam um setor, tipo, Uhum. por exemplo, uma família se especializa em fazer, em plantar comida, vai? Plantar Aí comida. ela se Uhum. especializa nisso, aí ela vai crescendo, crescendo, aí ela tem vários filhos, a família vai crescendo, esses filhos vão se armando, eles vão tendo mais poder dentro da sociedade, porque eles têm uma Uhum. estrutura organizada, com uma coesão mais forte do que a maioria das pessoas. Aí Uhum. eles eventualmente montam instituições do tipo Uhum. o Estado, por exemplo, né? Uhum. E com Uhum. essas instituições, eles mantêm o seu poder Então, através então do a gente tempo. pode dizer, só se eu estou te entendendo, então a gente pode dizer que famílias, né, de indivíduos proprietários se organizam entre si, formam um estado e aí começam a dominar. É isso aí que você está dizendo? E é por isso exatamente que a gente chegou num estado de civilização avançado do que a gente, da forma com que a gente está, entendeu? Porque houve um trabalho dessas famílias de criarem instituições, conhecimentos e coisas que avançaram a humanidade tecnologicamente, estruturalmente e socialmente, que fizeram a gente chegar no nível moderno que a gente vive hoje, com computador, com o mundo globalizado, com internet, com medicina, com um monte de coisa que existe graças a essas estruturas que vêm se desenvolvendo nesses 2.000 anos que a gente tem de história, vai, digamos assim. Tá.